E se eu te dissesse que a cura para a nossa crise moderna do açúcar tem crescido bem debaixo dos nossos pés por milhares de anos, apenas para que tentássemos matá-la? Imagine uma fonte de alimento tão resiliente que suas raízes conseguem perfurar a rocha sólida. Mergulhando a mais de 50 metros de profundidade, isso é mais fundo do que um prédio de 15 andares, apenas para encontrar água em um deserto que parece morto e esquecido. Imagine uma árvore que produz um açúcar que não causa picos na sua insulina, mas que, pelo contrário, a estabiliza. Um superalimento que sustentou civilizações inteiras onde o milho e o trigo murcharam e morreram. Mas, em vez de colhermos esse milagre, a agricultura moderna declarou guerra contra ele. Por 70 anos, eles atacaram essa planta com tratores de esteira, a envenenaram com produtos químicos e a rotularam como uma parasita da terra. Eles queriam que você dependesse do milho deles, da cana deles e das farmácias deles. Eles queriam que esta árvore fosse apagada da história, mas a natureza não se rende tão facilmente. Quanto mais eles tentavam matá-la, mais forte ela retornava. Esta é a história do ouro do deserto, o sobrevivente supremo, o mesquite. Bem-vindo à natureza recuperada. O arquivo se abre no deserto de Sonora. O ano não está registrado em papel, mas está escrito no solo. Em 1998, arqueólogos que escavavam perto de Tucson, no Arizona, desenterraram um jarro de argila selado, enterrado profundamente na terra. Dentro, eles encontraram sementes. Elas tinham 4.000 anos de idade. E quando foram plantadas, elas não apenas cresceram, elas explodiram com vida. Essa descoberta confirmou o que os anciãos indígenas sussurravam por gerações. Esta árvore não era apenas uma planta, era uma fortaleza biológica. Para os antigos povos Tohono O'odham e Pima, o mesquite era conhecido simplesmente como o cajado da vida. Enquanto hoje vemos o deserto como um lugar de escassez, para eles era um supermercado de abundância infinita. Todo verão, antes das monções chegarem, os bosques de mesquite deixavam cair milhões de vagens douradas, cobrindo o chão do deserto como um tapete de maná vindo do céu. E não eram calorias vazias. Essas vagens eram moídas em uma farinha doce com sabor de caramelo que fornecia proteína completa, cálcio e carboidratos complexos. Era o combustível de sobrevivência definitivo. Registros históricos descrevem corredores Pima que podiam viajar 80 quilômetros pelas areias escaldantes sem parar, alimentados apenas por água e bolos de mesquite. Eles não tinham diabetes. Eles não tinham obesidade. Eles possuíam uma força metabólica que a medicina moderna só consegue sonhar. A árvore dava tudo a eles: madeira para o fogo, remédio para as feridas e sombra para as casas. Era um ciclo perfeito e autossustentável. Uma economia livre que não exigia arados, fertilizantes ou mestres. Mas para os impérios que chegariam mais tarde, uma fonte de alimento que cresce livremente e torna as pessoas independentes não é um presente. É uma ameaça. E essa ameaça precisava ser neutralizada. Avancemos para o Texas, na década de 1950. A era da conquista industrial. O deserto não era mais visto como um lar. Era visto como uma fábrica para carne bovina e algodão. Mas havia um problema. A árvore de mesquite estava no caminho. Para os barões do gado e fazendeiros industriais, o mesquite era um ladrão. Eles alegavam que suas raízes profundas roubavam a água subterrânea de suas preciosas pastagens. Seus espinhos feriam o gado. Mas, o mais importante, ele ocupava terras que poderiam ser transformadas em lucro. Era selvagem, caótico e incontrolável. Então, eles lançaram o que só pode ser descrito como uma campanha militar contra a natureza.
Esta foi a era da corrente. Imagine o seguinte: 2 enormes tratores de esteira roncando com motores a diesel, dirigindo paralelamente um ao outro, a 30 metros de distância. Conectada entre eles estava uma corrente de âncora de navio, com elos de aço tão grossos quanto a perna de um homem, pesando mais de 150 quilos por metro. À medida que os tratores avançavam, a corrente era arrastada pelo chão do deserto, quebrando troncos como se fossem palitos de fósforo, arrancando bosques inteiros pela raiz e destruindo tudo em seu caminho. Atrás deles, aviões faziam chover milhões de litros de herbicidas, primos químicos do agente laranja, transformando copas verdes em cemitérios cinzentos. O objetivo era a erradicação total. Eles queriam uma lousa limpa, uma monocultura. Para os povos indígenas que assistiam de longe, isso não era apenas desmatamento. Era a destruição de sua despensa, de sua farmácia e de sua herança. À medida que o mesquite desaparecia, o mesmo acontecia com a saúde deles. Sem o seu açúcar que cura, eles foram forçados a viver de rações do governo, farinha branca, banha e açúcar refinado. Em apenas uma única geração, o povo Pima passou de alguns dos seres humanos mais saudáveis da Terra para as maiores taxas de diabetes tipo 2 do mundo. A indústria havia vencido a batalha pela terra, mas eles haviam desencadeado uma praga na saúde humana. E, ironicamente, eles nem sequer haviam derrotado a árvore. A natureza joga o jogo de longo prazo e o mesquite é um mestre estrategista. Os fazendeiros logo descobriram uma verdade aterrorizante sobre seu inimigo. Quando você corta uma árvore de mesquite, você não a mata, você a deixa furiosa. A planta possui gemas dormentes enterradas profundamente na coroa da raiz, abaixo do alcance do arado. Quando o tronco principal é cortado, essas gemas são ativadas. Onde antes havia uma árvore, 10 novos brotos surgem do solo, crescendo mais rápido, com mais espinhos e de forma mais agressiva do que antes. Na década de 1980, apesar de bilhões de dólares gastos em guerra química, a densidade de mesquite no Texas havia, na verdade, aumentado. O Departamento de Agricultura, a mesma organização que declarou guerra contra ela, admitiu silenciosamente a derrota. E então, a ciência moderna começou a descobrir por que valia a pena salvar esta árvore o tempo todo. Pesquisadores da Universidade do Arizona e da NASA começaram a estudar exatamente as coisas que os fazendeiros odiavam. Eles descobriram que aquelas raízes profundas não estavam apenas roubando água, elas eram bombas hidráulicas naturais. O mesquite traz água subterrânea profunda para a superfície e a libera na camada superficial seca do solo durante a noite, hidratando, na verdade, as plantas ao seu redor. Ele não estava matando a grama, ele estava mantendo o deserto vivo. Mas a maior revelação estava na própria vagem. Lembra da epidemia de diabetes? Cientistas analisaram o açúcar na farinha de mesquite. Eles descobriram que ele consiste em grande parte de galactomanano, um tipo de carboidrato complexo que o corpo humano digere de forma incrivelmente lenta. Ao contrário do xarope de milho ou do açúcar de cana, que atingem seu sangue como uma bomba, o mesquite libera energia como uma vela que queima lentamente. Ele tem um índice glicêmico de apenas 25. Compare isso com o açúcar de mesa, que está em 65, ou o pão branco em 75. A ciência moderna confirmou o que os corredores Pima sabiam há 4.000 anos. Este é o combustível perfeito. Ele estabiliza o açúcar no sangue, combate a inflamação e fornece zinco e magnésio, que aumentam a imunidade. Passamos 70 anos tentando destruir a única coisa que poderia nos salvar da nossa própria dieta tóxica. Então, onde isso nos deixa? E mais importante,
Onde isso deixa você? Estamos vivendo em tempos frágeis. As cadeias de suprimentos estão falhando, o preço da insulina está disparando, e as prateleiras dos supermercados estão a apenas 3 dias de ficarem vazias. Mas a árvore de mesquite ainda está de pé. Ela está esperando por você para recuperar sua independência. Você não precisa de uma fazenda para fazer isso. Você não precisa comprar sementes, porque a corrente deles errou muitos lugares. O mesquite cresce selvagem em milhões de hectares no sudoeste americano, no México, na América do Sul, na África e na Austrália. É muito provável que ele esteja crescendo em um terreno baldio, em um acostamento de estrada ou em um parque perto de você agora mesmo. Aqui está a sua missão. Este verão, quando o calor estiver insuportável e a grama ficar marrom, procure a árvore que permanece verde. Procure as vagens douradas penduradas em seus galhos. Não as colha quando estiverem verdes. Espere a árvore terminar o seu trabalho. Você quer as vagens que estão secas, quebradiças e amarelas, da cor da palha. Balance uma vagem perto do seu ouvido. Se ela chocalhar como um instrumento majestoso, ela está pronta. Uma única árvore madura pode produzir mais de 40 quilos de farinha em uma temporada. Isso são 40 quilos de um superalimento gratuito de grau medicinal que não requer refrigeração e dura anos no armazenamento. Colha-as, seque-as ao sol ou em um forno em temperatura muito baixa até que elas quebrem com facilidade. Então, moa-as. Você pode usar um liquidificador de alta potência ou, se quiser honrar os antigos, um moinho de pedra. Peneire as sementes duras e a casca. O que resta é um pó dourado que tem gosto de canela, moca e caramelo. Você pode usá-lo para substituir metade da farinha no seu pão, polvilhá-lo no seu café ou misturá-lo na água para uma bebida de sobrevivência que o manterá em movimento quando outros estiverem colapsando de exaustão. Isso não é apenas sobre assar biscoitos. Isso é sobre soberania alimentar. Cada vez que você colhe o mesquite, você está dando um voto. Você está votando contra a monocultura que envenena a terra. Você está votando contra a indústria do açúcar que envenena o seu sangue. E você está votando por um futuro onde você não é dependente de um sistema que o vê como um cliente, em vez de um ser humano. Eles tentaram apagá-lo com tratores. Eles tentaram enterrá-lo com propaganda, mas eles falharam miseravelmente. O cajado da vida ainda está aqui. A única pergunta é: você está pronto para estender a mão e pegá-lo? Esta é a natureza recuperada. O conhecimento não está perdido. Ele está simplesmente esperando que você se lembre dele.